Falhas crônicas e falhas graves. A gente vai entender a diferença entre elas, como elas impactam, né, dentro da gestão da manutenção, por que que elas acontecem, né, extremamente importante. E também vamos falar um pouco do impacto disso na disponibilidade. Meu nome é Bruno Machado, aqui é o Clube da Manutenção. Peço que você se inscreva no nosso canal. Temos aulas ao vivo todos os sábados, às 10 horas da manhã, e vamos iniciar o vídeo. O que são falhas crônicas e o que são falhas graves? Falhas crônicas são falhas que se repetem. Passa um tempo, ela acontece de novo. Passa um tempo, ela acontece de novo. Passa um tempo, ela acontece de novo. Falhas graves não. Falhas graves são aquelas falhas que têm um tempo de reparo prolongado. Então, nós poderíamos dizer que numa correia transportadora, rolos de carga quebrando, né, ou começando a falhar, trancando, rolos de retorno também, roletes que se chamam, né? Algumas pessoas conhecem por rolos, outras por roletes. A gente tem algumas falhas crônicas, né? Todo dia falha um, né? São falhas crônicas, estou repetindo. Uma falha grave seria o motor queimar. Isso é uma falha grave. Por quê? Porque o tempo de reparo do rolo de carga é muito inferior ao tempo de reparo da troca do motor. Então, enquanto nas falhas crônicas eu tenho muita repetição e pouco tempo de reparo, nas falhas graves eu tenho pouca repetição, acontecem esporadicamente, mas um tempo de reparo muito grande. Então, o que é pior? Não tem como dizer o que é pior. Ainda, né, eu acredito, né, para minha gestão, o que é pior são as falhas graves. Porque quanto mais tempo o equipamento fica parado, pior é. Pior é em vários sentidos. Pior é porque a gente vai ter a pessoa exposta mais tempo, né, àquele ambiente ali que pode ser que existam alguns riscos inerentes a ele. A gente vai ter uma operação parada por mais tempo. Apesar de que se eu tenho uma falha de 10 horas e 10 falhas de 1 hora, lá no final seja a mesma coisa, a percepção da imagem da manutenção é um pouco diferente. Depende muito do teu ambiente. Se eu tiver uma falha, né, 2 falhas em janeiro, 2 falhas em fevereiro, 2 falhas, né, e depois ao longo de 5 meses eu tenho 10 falhas, talvez isso cause menos impacto que uma falha só de 10 horas em janeiro. E geralmente ocorre, né, no pior momento possível. Então, talvez, depende, né, muito do processo produtivo, depende muito da empresa, depende de vários fatores, mas talvez as falhas crônicas sejam, né, talvez mais, não que nenhuma delas é desejável, mas se tiver que escolher uma, escolheria as falhas crônicas. Por que também? Falhas crônicas são indícios de que aquele componente ou equipamento está em fim de vida útil. Quando uma coisa falha constantemente, várias e várias vezes, significa que a correção que a gente faz, que coloca o equipamento de volta em operação, já não é mais suficiente. Que talvez aquele equipamento ele deva ser substituído como um todo, não só um componente dele. Então isso acontece muito com correntes de transmissão, né? Ela arrebenta, tu emenda, ela arrebenta, tu emenda. Por quê? Porque existem vários pontos que podem falhar. O desgaste ocorre como um todo, né? Correia transportadora, quando chega no final de vida útil, a mesma coisa. Toda a correia já está comprometida, então ela falha, ela arrebenta num ponto. As lonas delas já estão apodrecidas, isso ocorre, né? Correias que têm 20, 25, 30 anos, dependendo da condição. Se ela está no ambiente fechado, ela dura tudo isso de tempo. E infelizmente não tem o que fazer, tem que substituir a correia. As falhas crônicas são mais fáceis de identificar. Já as falhas graves, não. Já as falhas graves, a gente faz um monitoramento sob condição, mas que nem acontece às vezes em unidades, né, hidráulicas e também equipamentos elétricos, né, às vezes como subestações, etc. Se a gente não tiver um monitoramento sob condição, né, e uma manutenção preventiva, né, no sentido de ter sempre uma parada de manutenção anual, etc., pode ocorrer falhas graves, que aí sim, né, aí é 12, 14, 15 horas de equipamento parado. Às vezes,
quando é elétrico não é só equipamento parado, para vários equipamentos, né? Então, essas estruturas elétricas elas devem ser muito bem cuidadas. Eu vou abrir o gráfico para vocês aqui, para vocês entenderem, né, como ocorre esse comportamento naquele gráfico que eu já vinha trazendo há muito tempo. Só que dessa vez eu mudei uma coisinha aqui. Eu botei disponibilidade e botei tempo. Né? Vocês já conhecem esse gráfico. Bom, eu tenho uma disponibilidade ideal que é essa linha verde. Imaginem comigo. Disponibilidade ideal, linha verde. Vamos supor que a disponibilidade vai ser lá 85%. Né? A gente definiu que é 85%. A linha vermelha é a oscilação da disponibilidade com as falhas. Então, aqui nesse conjunto de falhas número 1, eu tenho as falhas crônicas, que oscilam, né, a disponibilidade. O sinal ele cai, sobe, falha, ela cai. Libera de novo, ela volta. E assim é o comportamento da disponibilidade com as falhas crônicas. Já, né, quando eu tenho uma falha grave, né, que nem aqui no exemplo número 2, eu tenho uma queda acentuadíssima na disponibilidade. Por quê? Porque o MTTR será muito grande. O tempo para reparar esse equipamento será muito grande. Óbvio, né, que a gente vai ter um impacto muito grande na disponibilidade. Aqui a gente tem ainda, né, um indício de falha crônica. E aqui no 3, né, fiz esse exemplo aqui para vocês verem uma estabilidade. Vocês veem que a linha ela, levemente superior à disponibilidade ideal, ela cai um pouquinho, segue. Né? Aqui seria o campo ideal. Como é que a gente faz isso aqui? Ah, Bruno, tem como fazer isso aqui? Tem. O Excel tu consegue fazer isso aqui. Óbvio, de novo, né, pessoal? Isso aqui é uma representação gráfica, né? Mas a gente consegue fazer, sim, né, algo parecido com isso aqui, um dashboard, etc., para a gente conseguir enxergar dessa forma. Mas essa representação gráfica, ela quer demonstrar justamente isso, que eu vou ter, né, falhas crônicas, né, vou ter falhas graves, e o ideal é que eu tenha uma estabilidade. É bom a gente saber o comportamento das nossas falhas. É a maneira de nós tratarmos e de nós evitarmos as falhas, é saber justamente, né, que tipo de falha a gente está lidando. Porque as falhas crônicas são as mais fáceis, né? Já está uma falha crônica, tu vai lá, substitui todo o conjunto e está resolvendo o problema. Aí, depois que tu faz isso, tu tem que criar maneiras de prolongar a vida útil desse equipamento. Que ao invés dele durar um ano, que ele dure mais, né? 1 ano e meio, 2 anos. Né? Aí, assim, a gente aumenta, né, o ciclo de vida útil do equipamento, diminui as manutenções. É óbvio que a gente vai ter que entrar com um tipo de manutenção preventiva, né, que visam prolongar a vida útil do equipamento, que nem quando eu estou lubrificando um rolamento, eu estou visando diminuir o atrito, diminuindo o atrito, diminui o desgaste, eu estou visando prolongar, né, a vida útil desse componente. E óbvio que prolongando a vida útil do componente, eu acabo prolongando a vida útil do equipamento. Então, falhas crônicas e falhas graves, né? Vocês não sabiam, agora sabem. Mesmo que você não calcule disponibilidade na sua empresa, um dia você vai calcular, um dia você vai estar em algum lugar que você vai poder calcular a disponibilidade, mas se você não calcula, você sabe o que é. Então, quando você está olhando o equipamento, trabalhando e ele falhou, você pode pensar, olha, caiu a disponibilidade. Por quê? Porque a gente teve uma falha, né? Entra mais uma falha para o cálculo do MTBF, entra mais uma falha, né, do MTTR, e esse período que vai levar para reparar a falha é mais um somatório de horas para o MTTR, né, que vai dividir do MTBF e a gente vai ter a nossa disponibilidade reduzida. Então, é importante entender esses conceitos, porque entendendo os conceitos, a gente consegue fazer as implementações de maneira correta e adequadas ao que a empresa que a gente trabalha precisa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau.